propósito, você entrou num assunto bem interessante para a gente aproveitar e esclarecer. Tem pessoas que dizem assim, eu sou a igreja, né? Eu sou a igreja. E Paulo não disse isso. Vamos aqui lá ler na íntegra, né? Eu vou aqui com esse é um texto bem interessante que vale a pena. Vamos pegar aqui 1 Coríntios, no capítulo 12. Vamos ler aqui. Eu vou ler em voz alta e a gente depois faz um comentário. 12, versículo 12. Não, vamos, acho que a partir do 20... Deixa eu ver aqui. Do 27. Do 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos e em segundo lugar profetas. E em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Está falando da unidade do membro do corpo, né? Especialmente o 27, né? Que ele diz assim que... Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros do corpo. Então, a pessoa sozinha não é a igreja. Né? A gente precisa clarificar isso, né? A igreja é o coletivo, é a comunidade. Nesse sentido, até porque a igreja é uma assembleia, né? Certo. E sendo assembleia não pode ser um indivíduo só. Então, esse indivíduo é parte. E a prova disso é o que o Paulo vai dizer depois, com as variadas funções que Deus coloca na igreja. Então, não há nenhuma função que é autossuficiente em si mesma. Por isso que ele faz essas perguntas, né? Exatamente. Então, você tem que ter o mestre, você tem que... É todo mundo apóstolo? É todo mundo profeta? É todo mundo mestre? Não. Você tem essa multiplicidade, porque a teologia do corpo do apóstolo Paulo é muito simples de entender. Basta a gente olhar para o nosso próprio corpo. É muito simples. Você tem órgãos desenvolvendo funções específicas e nenhum invadindo o espaço do outro, mas cooperando. Obviamente. Eu não posso dizer que meu coração está desconectado dos rins, do fígado, do cérebro, de forma alguma, né? Ele está conectado. Por exemplo, o olho. O olho ele foi feito para ver, para enxergar. Exato. Ele não foi feito para andar também. Mas coopera no andar, né? Coopera com o andar. No andar. As pernas, os pés têm suas funções e ajudam no andar. Sim. Mas sem o olho não sabe a direção. Exatamente. Então aí as funções de cada membro do corpo distribuído conforme essa os dons. interdependência, né? Mas todos é um. Exato. Ou todos são um, né? Isso. Fazendo aqui uma forma de brincar aqui com as palavras, né? Para entender que o todo é um. Para não dizer são um, né? Todos é um. E o que ele fala no final, eu vou mostrar um caminho mais excelente, ele vai dizer, agora eu vou ter que mostrar o caminho das relações. Né? Agora é o caminho dos relacionamentos humanos, das conexões. E aí ele vem com a excelência da caridade. Né? Exatamente. Então, não dá pra gente fazer... eu sei que nem todos pensam dessa maneira, né? Às vezes a pessoa ela tá desconectada da instituição, mas ela entende que ela precisa até da instituição. Sim. Uma coisa que me chamou a atenção nessa pesquisa, inclusive, eu perguntava, se você tiver a oportunidade de voltar para a igreja local, institucional, denominacional, você voltaria? Ele disse, eu tenho desejo de voltar. As pessoas diziam isso. Então eu achava curioso, né? Mas não consegue. Tem essa necessidade de fazer a conexão. De voltar, né? De voltar, de retornar. Não o que conseguem, você acha que falta? Não conseguem porque tem um grande grupo nessas categorias que você mencionou, Juliano, que é o pessoal que está descontente com o próprio estilo de vida da igreja. Você entendeu? Deixa eu colocar uma situação aqui. Eu ia falar, por exemplo, né? Tá. Quando a gente está falando das instituições, né? Do Estado, da monarquia, etc. Quando a religião perde o apoio do Estado, como já aconteceu no passado, na Europa, no próprio Brasil, né? Que o Estado brasileiro, ele praticamente era um parceiro da Igreja Católica, né? A Igreja Católica gozava desse status, né? Sim. Quando isso não mais acontece, as religiões não têm o braço do Estado para dar suporte a elas, para sustentá-las, elas entram numa lógica de competição, tá?
Entendi. Isso aí tem um livro do Peter Berger, que foi um sociólogo luterano, e ele estudou muito isso, chama o Dossel Sagrado. E ele vai dizer, então, quando o Estado não está mais apoiando a igreja e dando subsídio à igreja para que ela própria cresça, ela entra numa lógica de mercado. Ela tem que competir agora pelas pessoas, né? Ou competir pelos fiéis. E eu acho que isso aí desagrada muita gente. Tá dizendo assim, numa outra linguagem, é como se ela entrasse no mundo comercial da... Ou não? Quase. Não sei se a gente pode usar esse termo comercial, mas é competitivo. É a lógica do mercado. É como se fosse, daí falando por analogia, né? Exato. Não definindo. Exato. Mas é como se agora ela tem que existir por ela mesma. Então ela tem que oferecer algo aos fiéis, como se os fiéis fossem clientes. E os clientes vêm, que são os fiéis, vêm para consumir aquele conteúdo, então eles precisam, para consumir aquilo precisa fazer sentido para eles, senão eles não vêm. Exatamente. Não deixam ali as contribuições, exatamente, não só financeira, mas a contribuição de... A própria participação, de trabalho, né? Envolvimento. Cooperação e etc. Né? Isso aí é muito verdadeiro. Então desligou o Estado ali, esse apoio, não, por exemplo, agora ela tem que... É muito curioso, né, a gente tratar isso aqui, talvez é delicado, mas quando a Igreja Católica no Brasil se viu desprovida agora do guarda-chuva do Estado, ela precisou aderir a muitas estratégias que eram típicas dos pentecostais, dos protestantes, certo. Entendeu? E a gente percebe alguns movimentos assim, né? Por isso que você tem padres que são estrelas nesse sentido, né? Você tem estratégias. Sim. Ela ainda é muito reticente, né? Porque a Igreja Católica, ela tem um conservadorismo muito forte. Mas já deixou... Mas já tem uma parcela. Alguns braços, né? Algumas linhas assim, que esticou um pouco mais. Exatamente. Né? Esticaram. Então, assim, para esse fiel que é mais zeloso, vamos dizer assim, ele não gosta dessa lógica comercial, como você disse, essa lógica de competição. Porque ele percebe assim que às vezes as igrejas estão fazendo das tripas coração para conquistar uma pessoa. E às vezes ela está indo além, talvez, do seu próprio papel, né? Os neopentecostais foram os primeiros a sacar isso nos anos 70, né? A gente tem que reconhecer que eles foram, vamos dizer assim, visionários nesse sentido, né? Naquela época. Mas hoje a gente fala de uma neopentecostalização das próprias igrejas históricas. Então elas também operam numa lógica mais competitiva. Não estou dizendo que isso é errado, viu, Juliano? Por favor, né? Eu quero as pessoas que estão ouvindo, muitos pastores, né? Não estou dizendo que isso é errado. É a forma como o nosso mundo hoje funciona. Sim, está acontecendo. Você entendeu? Né? A grande instituição hoje no nosso mundo é o mercado. É ele que significa muitas vidas, inclusive, né? Então a gente funciona nessa lógica, uma lógica comercial, uma lógica de sempre buscar o melhor, de oferecer o melhor. Você sabe, nenhum pastor vai lá na rede social, na mídia social, na TV ou no rádio e diz assim: olha, a nossa igreja não tem muito o que oferecer não, tá? Aqui na nossa igreja a gente ora, lê a Bíblia, serve a viúva, o órfão e o pobre, e é basicamente isso aí, né? O banco é desconfortável, não tem estacionamento, não tem ar-condicionado, no calor é bem calor, né? No frio é bem frio. Ninguém faz isso, né? O camarada vai lá dizer o que ele tem para oferecer que o outro não tem. Né? Para poder trazer essa... Para poder trazer. Então, eu acho que essa consciência do mercado, ela dominou a gente de tal forma que a gente nem consegue mais perceber a diferença. Você está entendendo? Sim. Mas algumas pessoas nesse grupo perceberam que, às vezes, a igreja vai além do que ela precisaria para poder ela acaba conquistar. E ela essência do que seria a igreja da eclésia, né? Perde aquela essência da... Não necessariamente perde a essência, mas talvez ela esteja apelando um pouco. Então, assim, eu vou reformular. Sim. Ela pode perder, então. Ela pode perder a mão, ela pode perder a mão. Essa é uma boa expressão. Pode ali, nesse excesso de cativar, de querer trazer, de fidelizar, Sim. Pode perder a mão e aí isso vira tira o foco do reino de Deus e o tiro sai pela culatra.